Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo e hoje vamos começar uma série de respostas sobre a vida de Maria. Eu tenho aqui um questionário sobre mariolatria e se perguntam muitas questões a respeito da Virgem Maria. Eu sempre digo que os nossos vídeos aqui, um acaba produzindo o outro ou motivando o outro. Eu estava até no último vídeo falando sobre a decadência de alguns pastores evangélicos que nem acreditam mais no nascimento virginal de Jesus e que Maria foi virgem até conceber o Senhor Jesus. Isso é uma doutrina apostólica, bíblica e que a igreja tem que acreditar, porque faz parte do fundamento apostólico. E como eu falei nessa pesquisa que eu li sobre a fé de alguns clérigos evangélicos, e muitos não creem nisso, que Jesus foi concebido de uma maneira sobrenatural no útero de Maria, aí surgiu aqui algumas perguntas a respeito da Maria, porque mesmo entre os protestantes, nós temos muita mariolatria. Você pode observar que de repente você conversando com um crente evangélico sai um nossa, aí ele lembra, né, que ele não é mais católico, aí ele fala Nossa Senhor, né? Então nós temos muito isso. Então eu quero aqui começar nesta oportunidade respondendo, eu vou fazendo, vou falando, conforme as dúvidas vão chegando, a gente vai falando sobre Maria, porque nós não podemos esquecer que o Brasil ainda é o maior país católico do mundo e um dos países mais idólatras da face da terra. É lamentável, eu já explicitei aqui uma vez num dos nossos vídeos que a conjuntura estrutural, social, de formação da nação, ela aconteceu unindo três povos praticamente, como povos mais centrais dessa estrutura social. O primeiro, obviamente, os que estavam aqui, que são os indígenas, que na verdade nem tinham esse nome, mas os indígenas, então, vai trazer para a cultura, na questão espiritual, o xamantismo, que é uma espécie de religião africana, mas sem o viés que já tinha na África, que nessa época já era muito mais, digamos assim, cheia de nuances do que o xamantismo americano. Então nós vamos encontrar isso nesses índios que aqui formaram a sociedade brasileira, que é as religiões animistas, não estão repetindo, não tão evoluídas como as africanas e as asiáticas, mas tendo um teor que vai compor a nossa sociedade. Depois nós fomos aqui colonizados pelos portugueses. Portugueses que na época do século XV, século XVI, eles haviam acabado de passar por uma guerra e expulsado os muçulmanos da Península Ibérica, expulsado os muçulmanos da sua terra. Então eles eram extremamente religiosos, católicos extremamente fanáticos, não era o católico de outras partes da Europa mais moderado, mais equilibrado, não. Era o catolicismo mais frenético do século XV e XVI, foi o que aportou aqui. Depois, com o passar do tempo, com a produção de cana-de-açúcar, foi trazido da África, então, e não muçulmanos, a minoria era muçulmano, mas a maioria não era muçulmanos, os negros africanos, que trouxeram as suas religiões animistas, as suas religiões locais, que são muitas. Nós aqui no Brasil, de maneira pejorativa, chamamos de macumba, mas criou-se aqui o candomblé, a umbanda, a quimbanda e etc. Essas religiões africanas, elas compuseram também a nossa sociedade. Então, recapitulando, nós temos o animismo xamântico dos índios, nós temos o catolicismo fanático dos portugueses e depois nós temos as religiões animistas africanas. Montou-se esse caldeirão social e nós temos o brasileiro extremamente idolátrico, um ser completamente voltado às práticas de idolatria. É muito comum numa casa de um evangélico, né? Caiu um garfo no chão, vai chegar um homem.
Caiu uma colher no chão, vai chegar uma mulher. Caiu uma faca no chão, vai ter briga. Isso eu vi dentro da minha casa, que era de crentes. Então, a gente vê muito isso na sociedade brasileira. E essa mariolatria, ela teve facilidade diante desse quadro social do povo brasileiro de se expandir e se enraizar. Então vamos responder aqui algumas questões sobre Maria, mas antes, por favor, se inscreva no canal, é gratuito. Dê depois no final do vídeo o seu like ou seu dislike. Se possível, acione o sininho para ser avisado, porque aqui tem vídeo todos os dias, às vezes tem mais de um vídeo. Então, se conecte aqui ao nosso canal, fique ligado aqui porque vale a pena. E também, se você quiser ficar realmente mais participativo do nosso trabalho, baixe o app do CACP, é o aplicativo do nosso canal. E repetindo, gente, olha, é grátis, então faça a sua inscrição, colabore conosco. Acima de tudo, se você está sendo abençoado com o nosso trabalho, tá aí o nosso WhatsApp, é o nosso Pix. Se você quiser fazer uma oferta, fique à vontade, nós precisamos. Também nós temos o Apoie-se. Tá? O Apoie-se é muito importante, você vai lá, é uma coisa tão bacana, porque você pode pôr R$1 no seu cartão lá para debitar todo mês. E você vai estar nos ajudando e nos ajudando muito. Muito bem, voltando aqui para a questão, e a primeira questão que querem saber, a primeira pergunta que fizeram aqui para nós sobre Maria, e fazem muito, é repetitiva, é sobre a Maria ser imaculada, ou a Maria ser uma pessoa de maneira especial, um humano sem pecado, um ser humano assim, sem mácula do pecado adâmico. É uma situação bastante complicada, que nem mesmo a Igreja Católica, durante a maior parte da sua história, acreditou nesse tipo de coisa. Apenas em 1854, com o Papa Pio IX, é que a Igreja Católica Apostólica Romana começou a acreditar na Imaculada Conceição de Maria. Tá certo? A Igreja Católica não acreditava nessa ideia de que Maria tinha assim um corpo santo, tinha uma virtude especial em detrimento aos outros seres humanos. É óbvio que Maria, ela está diante da humanidade como qualquer outro ser humano. Ninguém aqui está depreciando a fé que ela teve, a coragem, a espiritualidade. Quando você lê o texto e o anjo aparece para Maria, você vê ali que ela não se assusta com o anjo, porque ela era uma mulher espiritual, ela era uma santa mulher de Deus. Não há dúvidas quanto a isso. Não há dúvidas quanto à vida santa de José, piedosa. Nós estamos falando de pessoas que realmente amavam a Deus. Ninguém questiona isso. Agora, daí a colocá-los como super-humanos, omega blaster ultra-humanos, como dizia o saudoso padre Quevedo, isso não existe. Exatamente, embora ele cria nisso, né? Mas isso não existe, isso realmente não existe. A Bíblia fala, em 1º livro de Reis 8,46, que não há homem que não peque. Veja que o conceito já vem desde lá do Velho Testamento. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: todos pecaram e estão destituídos ou privados da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então, a Bíblia é muito clara que cada um de nós foi concebido sob o pecado, debaixo do pecado. É só ler Romanos capítulo 5. O único ser que não foi concebido sob o pecado, e por isso ele foi colocado no útero de Maria através de um milagre do Espírito Santo, foi o Senhor Jesus. E lá em Hebreus 9, 28, deixa claro que o único ser que nasceu nesse planeta sem pecado, depois de Adão, né, que Adão foi criado, ele não nasceu, ele também foi criado sem pecado. Jesus, então, veio sem pecado. Então, ele era 100% humano? Sim, 100% humano. Pré-lapsariano, ou seja, antes da queda. Ele era um Adão sem pecado. Ele havia recebido, através desse milagre no útero de Maria, um corpo similar ao de Adão antes da queda. Em que Jesus tudo foi tentado como nós? Extrinsecamente, de fora para dentro.
Então isso é muito importante nós deixarmos claro. Quando nós olhamos lá em Lucas capítulo 1, do verso 46 a 47, nós vamos entender que Maria, ela declara que Jesus é Salvador dela. Maria deixa claro que ela precisava de um Salvador, porque ela entendia, como uma mulher de Deus que ela era, que ela tinha uma natureza pecaminosa e precisava da graça de Deus, porque sem graça ninguém poderia ser salvo. Outra coisa importante, que quando Jesus nasce, nós vemos ali ele sendo levado no templo, ele sendo ali, né, Damião pegando Jesus, etc. Mas ali não foi fazer sacrifício pelo bebê. Ali o sacrifício que foi fazer é pelo pecado, pela purificação de Maria. Porque havia uma contaminação, segundo a lei de Moisés, nesses atos todos. Então a mãe que tinha gestado, ela deveria ir ao templo e prestar a Deus ali um culto através de sua oferta pela sua purificação. Logo, isso mostra claramente que não havia na teologia judaica e nem mesmo na teologia apostólica e também no coração de Maria a ideia de que ela era sobre-humana ou superior às outras pessoas. Então, gente, é muito fácil querer entender isso. Eu estou lendo até um livro aqui, depois eu quero fazer mais comentários, estou fichando o livro, sobre um teólogo católico que ele coloca realmente Maria como ela é. Uma mulher de coragem, uma mulher de Deus, mas apenas mais um ser humano, e não uma semideusa. Agora estão tentando colocar Maria na Trindade, que é a ideia da imagem do divino Pai Eterno, o que é um absurdo. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente possa realmente respeitar Maria dentro do conceito bíblico. Ela deve ser imitada, ela deve ser honrada dentro do conceito bíblico. Como você respeita todos os grandes homens de Deus na Bíblia e procura imitá-los, mas nunca venerada e adorada. E aquela ideia que os católicos têm de dar uma adoração menor a um ente da religiosidade em detrimento da Trindade, isso é absurdo e não tem fundamentação teológica. Podemos falar disso no próximo vídeo, tá bom? Então tá aí respondido a questão sobre a Imaculada Conceição de Maria, que foi uma invenção posterior dentro do catolicismo. Se isso esclareceu a sua dúvida, se isso tirou a sua incerteza, ok. Se não, mande aqui para o nosso zap ou escreve debaixo do vídeo e, quando possível, nós estaremos atendendo ao nosso telespectador. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Deus te abençoe.